Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje, mais um mini curso ensinando você a fazer uma petição para a segunda fase do AB. Esse mini curso a gente vai fazer uma petição recursal, então vem comigo. Pessoal, já gravei alguns vídeos aqui no canal ensinando vocês a fazer petição inicial, a fazer uma petição de contestação e agora a gente vai fazer uma petição de recurso, uma petição recursal. Então, para você estar se preparando aí para a segunda fase da OAB, preste muita atenção nessas aulas, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal e também ative as notificações para você poder ficar por dentro de todas as outras aulas, tá bom? Pessoal, olha só, muita gente pediu por favor, meu Deus, para que eu fizesse petição da área civil. As outras que eu fiz foi na área trabalhista. Hoje a gente vai trabalhar uma da área civil. Mas se você vai fazer segunda fase na OAB, seja em administrativo, tributário, empresarial, trabalho, assista a essas aulas, porque todas essas disciplinas utilizam como base o Código de Processo Civil. Tudo bem que na área trabalhista a CLT também tem a parte processual, mas usa o CPC como fonte subsidiária, então vai ajudar. A estrutura das petições nessas disciplinas é praticamente a mesma, vai te ajudar bastante. Pessoal, esse curso ele vai ser composto por 5 aulas. Eu vou explicar para você o passo a passo como elaborar uma petição de recurso e eu vou fazer aqui no meu computador. Vocês vão me acompanhando aí, tá bom? Então, já deixa o seu joinha mais uma vez. E já vou colocar aqui na tela o caso concreto. Vamos lá? O caso concreto que a gente vai trabalhar é esse aqui, pessoal. É um caso concreto da segunda fase do OAB. É um caso concreto que ele foi cobrado há alguns anos, tá? Foi a última apelação cobrada no exame do OAB. Já tem quase 3 anos, mas é muito útil pra gente. Vamos lá, vou ler, vocês vão me acompanhando. Ricardo, cantor amador, contrata Luiz, motorista de uma grande empresa, para transportá-lo no dia 2 de março de 2017 do município Canto Distante, pequena cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, onde ambos são domiciliados, até a capital do estado. No referido dia, será realizada na cidade do Rio de Janeiro a primeira pré-seleção de candidatos para participação de um concurso televisivo de talentos musicais, com cerca de 20.000 inscritos. Os 1.000 melhores candidatos pré-selecionados na primeira fase ainda passarão por 2 outras etapas eliminatórias, até que 20 sejam escolhidos para participar do programa de televisão. Luiz costuma fazer o transporte de amigos nas horas vagas em seu veículo particular, para complementar a sua renda. Assim, prontamente aceita o pagamento antecipado feito por Ricardo. No dia 2 de março de 2017, Luiz se recorda de que se esquecera de fazer a manutenção periódica de seu veículo, motivo pelo qual não considera seguro pegar a estrada. Assim, comunica a Ricardo que não poderá transportá-lo naquele dia, devolvendo-lhe o valor que fora pago. Ricardo acaba não realizando a viagem até o Rio de Janeiro e, assim, não participa da pré-seleção do concurso. Inconformado, Ricardo ingressa com ação indenizatória em face de Luiz menos de um mês após o ocorrido, pretendendo perdas e danos pelo inadimplemento do contrato de transporte e indenização pela perda de uma chance de participar do concurso. A ação foi regularmente distribuída para a Vara Civil da comarca de Canto Distante do estado do Rio de Janeiro. Citado, o réu alegou em contestação que Ricardo errou ao não tomar um ônibus na rodoviária da cidade, o que resolveria sua necessidade de transporte. Ao final da instrução processual, é proferida sentença de total procedência do pleito autoral, tendo o juízo fundamentado a sua decisão nos seguintes argumentos. 1. O inadimplemento contratual culposo foi confessado por Luiz, devendo ele arcar com perdas e danos nos termos do artigo 475 do Código Civil, arbitrados no montante de 5 vezes o valor da contraprestação originalmente acordada pelas partes. 2. O fato de Ricardo não ter contratado outro tipo de transporte para o Rio de Janeiro não interrompe o nexo causal entre o inadimplemento do contrato por Luiz e os danos sofridos. 3. Ricardo sofreu evidente perda da chance de participar do concurso, motivo pelo qual deve ser indenizado em montante arbitrado pelo juízo em 1/4 do prêmio final, que seria pago ao vencedor do certame.
Na qualidade de advogado de Luiz, indique o meio processual adequado à tutela integral do seu direito, elaborando a peça processual cabível no caso, excluindo-se a hipótese de embargo de declaração, indicando seus requisitos e fundamentos nos termos da legislação vigente. Observação: a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Então, pessoal, fica bem claro que é uma petição em que o nosso cliente foi processado, a sentença foi julgada totalmente procedente, e aí o enunciado pergunta: você, como advogado do Luiz, o que você faria? Então hoje, o que eu quero fazer com que você entenda? Como que você faz para identificar qual é a peça? Pessoal, vocês já devem saber que identificar corretamente a peça processual correta é extremamente importante para a sua aprovação, porque se você errou a peça, vai tirar 0. Como que a gente faz para identificar qual é a peça? Basicamente, você precisa olhar no enunciado e ver o que já aconteceu de processo, de petição naquele enunciado. Nesse nosso enunciado aqui, só teve petição inicial, contestação e sentença. Depois da sentença, que foi julgada procedente, a peça pergunta o que a gente vai fazer. E aí, lá na hora da prova, você vai desenhar um fluxograma processual da sua disciplina. Basicamente, pessoal, você vai colocar lá petição inicial, contestação, sentença. O que vem depois da sentença? Se a gente estivesse na área trabalhista, depois da sentença, o primeiro recurso para o segundo grau, que é o TRT, seria um recurso ordinário. Dependendo do caso, por exemplo, vamos supor que você tentou protocolar um recurso, ele foi trancado pelo juiz. Você iria protocolar um agravo de instrumento. Dependendo do caso, se já tivesse sido acórdão, você fosse protocolar um recurso para o TST, recurso de revista. Nesse caso aqui, a gente está falando de direito civil. Então vamos utilizar a regra do Código de Processo Civil. Se a gente teve toda a primeira fase ali no juízo de primeiro grau, petição inicial, contestação, sentença, a própria peça já falou que não é embargo de declaração. Isso significa, está muito claramente, que você precisa recorrer para o Tribunal de Justiça, para a próxima instância, né? Tribunal de Justiça, segundo grau. Qual é o recurso? É uma apelação. Depois da apelação, pessoal, a gente vai recorrer para o STJ com recurso especial, dependendo do caso, recurso extraordinário para o STF. Então é isso que você precisa entender, como funciona esse fluxograma. Vamos supor que estivesse falando que ainda estava no primeiro grau e foi uma decisão interlocutória e você precisaria recorrer dessa decisão interlocutória. No caso do direito civil, seria um agravo de instrumento. É basicamente isso que você precisa entender. Geralmente no direito civil não é tão difícil identificar qual é a peça. Nesse caso específico, está muito claro. Ele fala que teve petição inicial, fala que teve sentença e fala que você, como advogado, precisa recorrer, você precisa defender os interesses do seu cliente. A única maneira que, como não teve trânsito em julgado, é realmente um recurso para o Tribunal de Justiça, que vai ser um recurso de apelação. Então, é basicamente isso que você precisa fazer para conseguir entender qual vai ser a peça da segunda fase da OAB. Outro detalhe que é extremamente importante, você não pode esquecer de forma nenhuma, é de encontrar qual é o fundamento jurídico que fundamenta a peça. Muita gente não sabe, mas o edital da segunda fase da OAB, ele fala que além de acertar o nome iuris da peça, que é o nome da peça, você tem que acertar o fundamento jurídico sob pena de ter sua prova zerada. No! God, please, no! No! Geralmente eles não zeram por causa disso, mas tá lá no edital. Então o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês aqui no meu Vademecum como você faria para encontrar o fundamento da apelação. Talvez você não conseguiu decorar, nada de errado, você vai ter o seu Vademecum lá na hora da prova, basta saber procurar. Então vem cá, olha só, aqui no meu Vademecum a gente vai utilizar o índice alfabético remissivo do Código de Processo Civil. É uma petição da segunda fase de civil e muito simples, pessoal. A gente vai procurar pela palavra-chave. Qual é a palavra-chave que a gente quer nesse caso aqui? Apelação. Apelação ele já fala, apelação de sentença, artigo 1009. Então você vai lá no artigo 1009 para dar uma olhada, para ver se é esse artigo mesmo. Artigo 1009, apelação da sentença, cabe apelação. Muito simples, então esse seria o fundamento. Nesse caso foi fácil identificar a peça, é uma apelação, fundamento artigo 1009 do Código de Processo Civil. Pessoal, no próximo vídeo, a próxima aula é
talvez a mais importante de todas, porque eu vou mostrar para você como que você faz para encontrar no seu vademecum todos os fundamentos para as teses recursais. Então, na aula que vem, a gente vai voltar a dar uma olhada no nosso enunciado, identificar quais são as teses que a gente vai utilizar e efetivamente ir lá no vademecum e dar uma olhada para encontrar qual é o fundamento jurídico, ok? Então, se você gostou, deixa o seu comentário aqui, pode deixar a sua dúvida e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no OAB.